Olá, meu nome é Larissa Brunet da Silva, sou acadêmica do 4º ano de Medicina pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esse vídeo é para o módulo de Iniciação em Fundamentos Científicos, IFC4, coordenado pelo professor Antônio Grande. O assunto a ser trabalhado hoje será sobre corticosteroides inalados para o tratamento do Covid-19. Primeiramente, você já ouviu falar sobre o corticoide? Então, os corticoides, também conhecidos como corticosteroides ou cortisona, são remédios sintéticos produzidos em laboratório com base em hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, que possuem uma potente ação anti-inflamatória. O principal mecanismo dos corticoides é por meio do bloqueio da cascata inflamatória do ácido aractônico, inibindo a síntese de mediadores inflamatórios como leucotrienos, prostaglandinas e tromboxanos. Só que, para esses mediadores inflamatórios, que são as prostaglandinas, tromboxanos e leucotrienos, serem produzidos, eles precisam de um precursor chamado ácido aractônico, que é produzido a partir da ação da fosfolipase A2 sobre o fosfolipídio de membrana, que produz o ácido araquidônico, o qual vai agir por meio de duas vias diferentes, que dão início ao processo de inflamação. São elas, uma via comandada pela lipoxigenase, que sintetiza o leucotrieno, e outra comandada pela ciclooxigenase, que produz as prostaglandinas e os tromboxanos. Então, como funcionam os corticosteroides? Eles funcionam reduzindo a produção de mediadores inflamatórios. Mas como? Uma das ações dos corticoides é a inibição da fosfolipase A2 e, consequentemente, vai inibir a síntese de leucotrieno, prostaglandinas e tromboxanos. Ele também pode atuar inibindo a ciclooxigenase e impedindo a formação de prostaglandinas e tromboxano. Aqui foi a referência utilizada. Após sabermos como funcionam os corticoides, é preciso também escolher qual forma de manipulação iremos recomendar. E há várias formas de apresentação dos corticoides. Há a forma em creme, pomada, gel, loções, utilizada para tratar reações alérgicas ou doenças na pele, como dermatite seborreica, dermatite atópica, urticária ou eczema, por exemplo, hidrocortisona, betametasona, dexametasona. Há também os corticoides orais, que são os comprimidos ou soluções orais utilizadas no tratamento de várias doenças endócrinas, osteomusculares, reumáticas, do colágeno, entre outros. Há os corticoides injetáveis, que são indicados para tratar casos de alterações maiores osteomusculares, condições alérgicas e dermatológicas mais graves. E há também os corticoides inalatórios, que são dispositivos usados no tratamento de asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras alergias respiratórias. Explorando um pouco mais sobre os corticoides inalatórios, que é o principal desse estudo, é importante saber que quando o corticoide é inalado, ele atinge o trato respiratório inferior como aerosol, finalmente dividindo através do fluxo de ar e desenvolve seu efeito diretamente na mucosa brônquica. Essa forma de administração é particularmente importante para o tratamento de doenças respiratórias inflamatórias como asma ou até mesmo o DPOC. Até o momento, conhecemos o lado positivo desses medicamentos. Mas você já ouviu dizer que o uso indiscriminado de corticoide pode acarretar malefícios? Então, isso pode se manifestar por meio de trombose, com a inibição ali da agregação plaquetária, taquicardia, choque, desidratação, problemas dentários, miopia, glaucoma, catarata, insônia, hipertensão, depressão, acne, a famosa síndrome de Cush, representada na imagem, e até mesmo levar à morte desses pacientes que fazem o uso indiscriminado dos corticoides. Além disso, o uso a longo prazo e a técnica de inalador incorreto podem levar a efeitos colaterais que incluem uma infecção bucal chamada candidíase oral, uma mudança na voz e um risco aumentado de infecções pulmonares. A partir de então, a gente vai começar a falar também sobre outro fator importante desse estudo, que é o Covid-19. O Covid-19 é uma doença infecciosa de rápida disseminação. O vírus afeta principalmente os pulmões e as vias aéreas. Quando o sistema imunológico combate o vírus, os pulmões e as vias aéreas ficam inflamadas. Essa inflamação causa dificuldades respiratórias e os pulmões não podem facilmente mover oxigênio para o sangue e remover dióxido de carbono do sangue. Aqui trouxe os dados epidemiológicos sobre a mortalidade dessa doença no mundo e no Brasil.
Por que os corticosteroides inalatórios são possíveis tratamento para a Covid-19? Como os corticosteroides inalatórios são bem estabelecidos para o tratamento a longo prazo de doenças respiratórias inflamatórias, como asma, DPLC, e o Covid-19 é uma doença que afeta principalmente os pulmões e via aéreas, cabe a análise sobre a ação anti-inflamatória de corticosteroides inalados ter o potencial de reduzir o risco de doenças graves resultantes da hiperinflamação do Covid-19. A partir de então, surge o questionamento que seria a pergunta norteadora desse estudo. Os corticosteroides inalatórios são uma opção de tratamento eficaz e útil para o Covid-19? Para nortear a pesquisa nos bancos de dados, foi estabelecido o PICO, o qual nos ajuda a delimitar a população, que no caso aqui será a população com Covid-19, a intervenção será em relação aos corticosteroides, mas não de todos os tipos, são os corticosteroides inalatórios, e a comparação, que vai comparar o uso de corticoide inalatório, mais cuidado padrão com sem placebo, versus aqueles que estão fazendo somente o uso do cuidado padrão com sem placebo, sem os corticoides. E o resultado? Por fim, iremos avaliar os desfechos e iremos ver sobre infecção, todas as causas de mortalidade, evento adverso grave, qualidade de vida, resolução clínica, morte, hospitalização e os eventos adversos normais. Com o pico estabelecido, realizamos as buscas nas bases de dados PubMed, Cochrane e Medline, utilizando os descritores corticosteroides entre COVID. Com isso, encontramos essa revisão sistemática. É importante lembrar que as revisões sistemáticas com meta-análise são os tipos de estudos que apresentam os mais altos níveis de evidência científica. E o estudo selecionado foi corticosteroides inalados para o tratamento do COVID-19. O objetivo nessa revisão é avaliar se o uso de corticoide inalatório associado a cuidado padrão são mais eficazes em comparação àqueles que são tratados apenas com cuidados padrão, com ou sem placebo. Em relação à metodologia utilizada, o tipo de estudo foi a revisão sistemática, publicada em março de 2022, super recente. E em relação aos critérios de inclusão, foram incluídos ensaios controlados randomizados, avaliando corticosteroides inalados para COVID-19, independentemente da gravidade da doença, idade, sexo ou etnia. Foi também incluído qualquer tipo ou dose de corticosteroide inalado e também, em relação aos grupos de comparação, foi considerado os corticosteroides inalados mais cuidado padrão versus os cuidados padrão com ou sem placebo. Em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos os estudos que examinaram esteroides nasais ou tópicos, eles só pretendiam analisar os inalatórios, e os pacientes com Covid-19, mas que estavam assintomáticos, também foram excluídos. Com relação ao processo de seleção do estudo, foi de acordo com as diretrizes PRISMA, e vou falar um pouco sobre o fluxograma de seleção dos estudos. Para a construção da revisão, foram encontrados 1.560 referências, e isso foi reduzido a 1.329 após eliminação de estudos duplicados. Posteriormente, foram descartados 1.305 estudos com a aplicação dos critérios de inclusão e depois excluído mais um artigo com a aplicação dos critérios de elegibilidade, restando 23 referências. Por fim, foram incluídos 3 desses estudos nessa revisão, e dos 5 que foram selecionados estão aguardando classificação e 10 ainda estão em andamentos. Desses 3 estudos analisados, o risco de viés é baixo para análise da internação hospitalar ou óbito em até 30 dias. Ele é baixo para 2 estudos analisados, que está analisando a resolução dos sintomas iniciais até o 14º dia. Ele tem um alto risco de viés para 2 estudos analisados com relação à resolução, de acordo com a recuperação no tempo médio. Ele tem um alto risco de viés para todos os sintomas iniciais sendo resolvidos até 30 dias, e também tem alto risco de viés para a qualidade de vida no 28º dia, para o desfecho de evento adverso grave e para evento adverso normal, e tem um baixo risco de viés para o desfecho de infecções. Esses são os resultados que vão estar sendo analisados, todos os subgrupos. E
com relação à análise do resultado, foi utilizado o gráfico de Forest Plot, que é a representação gráfica de uma meta-análise, a qual vai demonstrar a comparação do grupo que faz uso do corticoide inalatório versus aqueles que faz uso de apenas o cuidado padrão para o Covid-19. Nesse caso, desse resultado, em relação ao desfecho de mortalidade até o dia 30, a medida estudada nesse caso é o Risk Ratio, que é o risco relativo. No caso desse resultado, o intervalo de confiança passa pelo 1, porque o intervalo de confiança é 0,22 a 1,67, ou seja, toca na linha de nulidade. E isso significa que não há diferença entre os grupos nesse estudo em questão. Já no resultado desse segundo desfecho de internação hospitalar ou óbito em até 30 dias, o intervalo de confiança não passa pelo 1, ou seja, há significância relativa. E como o losango, que significa o resultado composto de todos os estudos, ele está do lado dos que fizeram uso do corticoide inalatório, isso significa que os pacientes placebo têm 28% de risco de óbito ao se internar em até 30 dias. E nós avaliaremos também o P. O P ele é maior que 0,05, ou seja, os grupos são homogêneos, o que também é bastante interessante para a pesquisa. No terceiro estudo, com desfecho de resolução de sintomas iniciais, também foi utilizado o risco relativo. E como o losango não toca a linha de nulidade, então há uma significância estatística. E por estar do lado dos que fizeram uso do corticoide inalatório, isso significa que o paciente placebo tem 19% de risco de não resolver seus sintomas iniciais, com relação aos que estão fazendo uso do corticoide inalatório. Para essa medida de evento, foi utilizada a diferença das médias. Com isso, a linha de nulidade será o 0. Agora não vai ser mais o 1. E como o intervalo de confiança é menos 6,22 a menos 1,78 e não passa pelo 0, ele se mostra, no caso, benéfico aos que fizeram uso do corticoide inalatório para recuperação em tempo médio dos sintomas. O risco relativo nessa análise desse resultado será a medida do efeito avaliado. E seu intervalo de confiança está passando pelo 1, ou seja, ele está tocando a linha da nulidade, significando que não há diferença estatística entre os grupos, ocorrendo o mesmo risco, a mesma chance, entre os grupos intervenção e o grupo controle para a resolução de todos os sintomas iniciais. Já aqui, nessa análise dos resultados com relação ao desfecho de qualidade de vida no 28º dia com média do bem-estar, o intervalo de confiança não passa pelo 0. Com isso, a média do efeito utilizado, então vai haver uma significância estatística entre os grupos, sendo favorável aos que fazem uso do corticoide inalatório. É importante lembrar que foi utilizada a diferença das médias nesse resultado. Aqui, para a medida do efeito, foi utilizado o risco relativo. E como o intervalo de confiança passa pelo 1, não há diferença estatística entre os grupos para evento adverso grave. Da mesma forma, é nesse estudo. Como ele passa também, o intervalo de confiança passa pelo 1 também, então não vai haver diferença estatística entre os grupos para o evento adverso comum. O mesmo acontece para o desfecho de infecções. Aqui estão os 3 ensaios clínicos escolhidos. E para avaliar a qualidade da evidência científica, foi feita a análise de cada desfecho pela metodologia GRADE, variando de muito baixo a moderado. No caso, ele vai avaliar em relação à mortalidade por todas as causas, que vai ter um grau baixo, a internação ou morte será moderado, a resolução dos sintomas
será de moderado a baixo. Os eventos adversos graves e os eventos adversos normais, no caso, o grave vai ser muito baixo, o grade vai ser baixo, e o adverso normal vai ser baixo, em relação à infecção também será baixo. Com relação às conclusões, foi visto que em pessoas com Covid-19 confirmados e sintomas leves, que são capazes de usar dispositivos inalatórios, evidências moderadas de certeza de que corticosteroides inalados provavelmente reduzem o ponto final combinado de mortalidade ou hospitalização e aumentam a resolução dos sintomas no 14º dia. Há evidências de baixa certeza sugerem que os corticoides inalados fazem pouca ou nenhuma diferença na mortalidade por todas as causas até o dia 30 e diminuem a duração da resolução dos sintomas. Há evidências também de baixa certeza de que corticoides inalados podem diminuir infecções. E por último, estão as referências utilizadas nesse trabalho.